Boa noite, gente. Vamos começar nossa aula de técnicas de negociação. E o tema de hoje, a aula 2, é conflitos e negociação. Primeira aula, a gente fez uma exposição sobre o que é conflito, sobre todas as suas inserções e relações. Hoje a gente vai, inclusive tem coisas que foram faladas no slide passado, mas agora a gente vai pontuar o conflito não de forma genérica, mas de forma mais específica na negociação, né? Por natureza, o homem ele é um ser conflitante, né? Ele nasceu para ser do conflito, porque normalmente a natureza humana ela tende, o ser humano ele tende a querer sempre o melhor. Se você quer o melhor e o outro indivíduo quer o melhor, e se você só tem uma opção de melhor, um deles vai ficar sem o melhor. E aí você vai ter um conflito. É por natureza. Se você pegar, inclusive, no reino animal, existe conflito talvez tamanho maiores. Mas o que é um conflito, de fato? O conflito em si, ele consiste naquela discussão que a gente viu isso na aula passada, que é o embate entre duas posições, né? Essa posição, aí ela vai tender sempre para as considerações do que a gente viu entre o ganha-ganha, ganha-perde, perde-ganha, mas nunca do perde-perde. Que senão não seria um conflito produtivo. E aí a ideia que quando a gente fala de negociação, a gente está discutindo que esse conflito ele seja positivo. Ele geralmente surge de discordância e opiniões e falta de compatibilidade entre as partes. Mas isso ele é facilmente dirimível. É fácil dirimir isso quando você tem, primeiro, a figura de que a gente chama do árbitro, não árbitro juiz, mas uma pessoa que faça a arbitragem ou a mediação, né? A figura do mediador, nesse caso, do conflito, ele ajuda muito a eliminar, eu dirimir, a eliminar os conflitos. Hampton, ele diz o seguinte: conflito é um processo que começa com uma parte, quando uma parte percebe que a outra parte frustrou ou vai frustrar seus interesses. E aí, veja que interessante. O conflito, ele se dá quando você percebe que o indivíduo ele vai atrapalhar seus objetivos, ou ele atrapalhou, ou ele vai atrapalhar os seus objetivos, seus interesses. Por que Hampton diz isso? Porque ele faz uma analogia, ele já traz isso para as organizações. Ele traz isso para a condição de mercado, de concorrência, de realmente combate, de embate e de tentativa de negociação. Conflito pode fazer parte da vida. É o conflito pessoal, social, empresarial e vários outros. O que a gente vai discutir, além do pessoal, social, que nós vimos no slide anterior, a gente vai entrar no empresarial. Quando eu falo empresarial, a gente está discutindo empresas, e aí pontualmente a gente fala mesmo ramo, que é para entender, porque para haver conflito você tem no mesmo ramo com o mesmo objetivo. Quando a gente fala de empresarial, quando fala empresarial é isso, quando a gente fala mercadológico, a gente está falando de todos os viés, né? Compra, venda, negócio de modo geral. Silva diz o seguinte: um conflito é considerado como tal, ou seja, um conflito, a partir do momento que uma parte desenvolve uma ação sobre a parte B. Então, essa vai fazer sobre essa, tornando-se necessário a sua reação. Ou seja, o conflito só existe a partir de um movimento de ação e reação. Aquela velha história, alguém faz alguma coisa, e essa outra parte que recebe a ação, ela contra-ataca, mas o contra-atacar, ela pode também ser interação. Melhor aqui, interage ali. Quando a gente fala nas negociações, a gente está falando, por exemplo, quando você é um comprador. Você tem uma empresa, uma grande empresa, e você vai comprar de fornecedores. Qual é o fato? A ação que eles, vendedores, têm é vender o mais caro possível. A ação sua é de comprar o mais barato possível. Então, você tem dois viés conflitantes. E aí, quando a parte do vendedor ele cria uma ação para vender para você do mais caro possível e você abre uma negociação, a discussão ela é um conflito
que vai tender à negociação. É um conflito que tem como objetivo a negociação. Ele vai ter a negociação. Aí tem um ciclo. O conflito tem um ciclo. Né? Ele tem todo um processo, as etapas a serem seguidas. O conflito pode surgir da experiência de frustração de uma ou ambas partes. A parte frustrada, ela interpreta a situação em que ele foi prejudicado e começa a se comportar de forma diferente. Então já gera um conflito, já não aceita. Toda vez a pessoa ganha, enfim. A outra parte envolvida reage e esse comportamento, com base nas suas próprias percepções e conceituações da situação, pode ser bem diferente da imaginada. Então você tem uma ação, você esperava uma coisa, não aconteceu. Você já se frustra. Então você já entra, como diz dentro do ambiente mercadológico, você já entra armado. Você não entra pensando que não, aquilo ali pode ter sido errado naquele momento, mas aquela pessoa já está rotulada. Eu não quero fazer nenhuma negociação com aquela pessoa. Então, dentro do meio do negócio tem isso também. O ciclo de frustração ocorre em virtude da má interpretação ou da incompreensão dos interesses. Porque quando você entra na negociação e você não tem a cabeça aberta, você não consegue enxergar o contraditório, aquilo que ele pode estar certo e você está errado, mas você já montou, que muita gente chama de um pré-conceito. Não é preconceito, não, é um conceito a priori. Você já disse, não, aquilo ali vai ser assim. Tem até uma história engraçada aqui, que meu amigo já contou, que o cara chega na estrada bem longínqua, no interior bem distante, e que fura o pneu dele. E aí ele não tá com macaco, e aí ele entra na cidadezinha e pergunta, bicho, meu pneu furou. Você sabe quem tem macaco? Ele fala, rapaz, eu não tenho não, mas seu Zé lá do monte tem. Mas ele é ruim, ele é muito brabo, ele é ignorante. Aí, obrigado. Aí começa a andar, o cara se perde e pergunta a outra pessoa. O senhor sabe quem é que tem macaco? Me falar do seu sei lá, o seu Antônio lá. Aí ele fez, olha, tem São Antônio do Monte, mas o bicho é ignorante. Só que ele, mas ele tem macaco. E quanto mais ele anda, todas as pessoas dizem que ele é uma pessoa ruim. O que vai acontecer? Na cidade, ele pode ter essa imagem, mas você está numa condição de pedir lá. Você já chega achando que ele vai se tratar você muito mal. O que aconteceu? Até chegar lá, você já conceituou que o indivíduo ele é uma péssima pessoa. E às vezes ele não é. O final da história é mais engraçado, mas eu não vou entrar no método da piada, não. Quais são esses níveis? Os níveis que a gente viu aqui no ciclo, né? E os níveis. Existe o nível intrapessoal, que é você consigo mesmo. Eu já vi uma situação muito recente em que um aluno chegou para mim e falou, professor, eu vou sair da empresa porque eu não consigo trabalhar como homossexual. Foi exatamente isso que ele me disse, com essas palavras. Mas qual o problema? Não sei, a pessoa é muito boa, a pessoa é gente boa. Mas minha religião, desde criança, sendo evangélica, para mim isso é errado. E eu não quero trabalhar. Se eu acho errado, eu fiz claro que eu acho errado. Ele tinha um conflito interno. E o interpessoal, que você tem um conflito entre pessoas. Isso é muito complicado dentro da negociação, que é aquilo que você traz, você é aquilo que você traz. Eu já disse isso para vocês. Dentro do processo de negociação, tudo que você é aquilo que você traz. Então, se você é aquela pessoa do jeitinho, dá sempre o jeitinho, você vai levar isso para a negociação. Não adianta que você não vai se adequar, você vai levar o famoso jeitinho. E pode ser que na situação não dê certo. Esses níveis. Quais são esses níveis? Né? O interpessoal, o intrapessoal, organizacional, que aí é onde a gente vai querer discutir, né? Que é quando você tem, dentro da organização, que tem todo mundo o mesmo objetivo, você tem conflitos internos. Você tem conflitos internos por busca de espaço, por busca de promoção, por a necessidade de exposição, estar na mídia, ou seja, estar
em evidência. Esses conflitos você traz. Você é, no processo, na negociação, você é aquilo que você traz. Lembre sempre disso. As empresas se configuram como arenas de conflitos, individuais e grupais, que podem seguir diversos motivos. Essas arenas, como o autor fala, eu acho que é Huntington também diz isso, que é o local onde você, como você é, aquilo que você traz, a tendência é que, se você foi um bom negociador no passado, você pode ser um bom negociador agora, mas isso não é certeza absoluta. Então, existem vários pontos que você consegue ver, enxergar essa negociação. Vou pegar aqui um qualquer: privilégio e recompensa. Você quer promoção, você quer aumento de salário, e você vai competir porque tem alguém no seu lugar. É isso que se bota na cabeça. Tem alguém no meu lugar, e aquele lugar é meu, enfim. Vamos lá. Aí, quando não tem conflito, inexistência de conflito, se a parte A possui um objetivo diferente da parte B, mas a parte B não se sentiu afetada, estou nem aí. Então não há conflito. Isso pode ser duas coisas: passividade pela parte B ou altivez pela parte B. Essa parte B pode ter entendido que a parte A conseguiu melhorar a sua ideia dentro da organização, porque a parte B, ele pode estar pensando no todo. A parte A também, se os dois estiverem pensando na organização como um todo, então elas não têm conflito neste caso. Tem até o caso que não foi mencionado, daquele que prefere que outros tomem decisão no grupo do que se expor. Qual é a argumentação? Eu não gosto de conflito, não gosto de debater. Isso aí fuga, se esconder. Quais são as partes desse conflito como um todo? Para se reconhecer a melhor forma de resolução, o objetivo central do conflito é planejar a negociação. É importante que você observe essas partes. Primeira parte é aquela que inicia um conflito e o institui em termos legais. Você vai para uma empresa, você é o comprador, você vê um processo onde tem vendedores, fornecedores e comprador. Então você tem as duas partes. Então, quando é que se inicia o conflito? O conflito é antes de começar a negociação. O condicionamento que você tem a priori é que estes fornecedores vão querer vender o mais caro possível. Eu, enquanto comprador, quero comprar o mais barato possível. Já tem um conflito antes de começar a negociação. A segunda parte é o oponente da primeira, o oposto da primeira. Consiste na parte afetada, a parte do comprador ou vendedor. A segunda parte estabelece a existência de um conflito. Não, vai ser assim e pronto. Eu só compro por esse valor. Ou eu só aceito se for assim. Então você tem duas situações distintas. Terceira parte são aquelas que estão fora do processo de formação do conflito entre a primeira parte e a segunda. Mas, de alguma forma, estarão envolvidos em algum momento no processo de resolução do conflito. Geralmente, consistem em gestores, árbitros, mediadores. A terceira parte, só para vocês entenderem, a primeira parte é o indivíduo, a segunda parte é o outro indivíduo, e a terceira é a figura do mediador, do árbitro, do gestor, aquele que vai dirimir, eliminar. Vamos pensar que você está numa situação em que você quer vender o seu produto, mas outros também querem vender o produto. Qual é o melhor produto dos dois produtos, dos N produtos? Você tem que entrar numa seara que você é o primeiro, o seu melhor produto. Se o seu melhor produto, o segundo cara vai achar que o produto dele também é o melhor. E aí você tem um conflito. Quem é que vai resolver isso? Aquele que vai aceitar o produto. Tem a parte intermediária direta e a indireta. Eles são aquelas partes que você pode usar como suporte para resolver. É tipo, dentro de uma organização, você tem um problema gerado e você vai dizer, não, eu vou pegar um suporte tal e aí eu vou resolver o problema. Tem forma direta, tem direta quando a pessoa está envolvida também, um terceiro, um outro está envolvido. A indireta é quando um outro não faz parte do processo, mas que vai ajudar, uma das ações desses indiretos vai ajudar na eliminação do conflito. Vamos lá. Um exemplozinho que o cara botou aqui.
Objeto do conflito, a falha no software de eventos. Primeira parte, a empresa que desenvolveu o software. O programador, a cara da empresa. Não, meu projeto, meu produto é sem falha. Segunda parte, o cliente. Ele recebeu o produto. A parte intermediária direta, o gerente do produto que irá buscar a causa da solução do conflito e a solução do conflito. O gerente do produto, quer dizer, o cara é acima daquele que o cara que criou o programa. Então ele vai lá para dizer qual é o problema que a gente resolver. A intermediária são as pessoas que estão envolvidas com o software, com o programa, que vai dizer, ó, os problemas são esses. O que vai acontecer é que algumas partes o cliente vai dizer, o gestor do software vai dizer assim, ó, isso que vocês querem não tem condição de fazer. A segunda parte vai dizer, mas é assim que eu quero. O que o mediador vai fazer? O mediador vai chegar e vai dizer, ó, não pode fazer isso, mas tem alguma coisa que se aproxime disso, e aí quem trabalha na área de informática sabe que sempre tem solução para programas. E aí, qual é a origem desses conflitos? Entre outros que a gente viu, primeiro a gente tem que entender que estar numa organização, estar numa empresa, viver já é um conflito. Mas estar numa empresa, você tem que saber que você vai entrar na empresa sabendo que alguém vai querer ficar no seu lugar. Seja você estar no seu lugar porque você cresceu, ou seja no lugar, do seu lugar porque quer passar por você. Isso é fato. Ela vai variar de acordo com o que se quer discutir. Então, depende dos níveis. Você trabalha numa empresa, você tem conflitos familiares, você tem um conflito numa organização ao qual você é dono, numa organização ao qual você é apenas um funcionário, numa organização que você é intermediário, ou seja, você não é dono, mas tem casos aí que você é filho do dono, você ainda não é dono. Ou você é gerente, uma pessoa de extrema confiança do dono, ou você é um novato funcionário que está buscando seu espaço. Então, existem várias naturezas dentro das organizações. Alguns exemplos. Um exemplo de conflito é exatamente esse. Conflito de geração. Sempre tem exemplo de conflito de geração. Eu já caí nessa. No começo da minha carreira, provavelmente eu não aceitei, em algumas situações, uma pessoa bem mais velha que eu e achei que é a pessoa que não devia estar ali. Eu já passei por isso, eu tinha 16 anos, 15 anos, 16 anos. E tinha esse conflito de gerações, é muito complicado. Muito complicado. E cada um tem um exemplo disso. Ou você já fez, já gerou conflito, mas aí é o que está. Muita gente pensa que esse conflito de gerações ele é negativo. Se você pensar ele como um positivo, você tem a ganhar. Você é jovem, claro que às vezes as pessoas são cheias de manias e você não aceita ou discorda, ou critica, ou te incomoda. Mas uma coisa é certa, ele sabe mais do que você. Seja da função, da atividade, ou seja na vida. Isso é fato. No dicionário, conflito é luta armada entre países conflitantes. Essa é a parte 1. Guerra. Conflito entre Palestina e Israel é um exemplo disso. Normalmente, conflito tudo é ligado a coisa errada, coisa negativa, coisa ruim. Porém, além do mais, o conflito é resultado de diferença de ações de opostos. Nem sempre de opostos. Às vezes, eles convergem. Mas quando você vê que tem oposto, o conflito é negativo. Você tem objetivos diferentes, o conflito é negativo. Quando o objetivo é único, ele converge, o conflito é positivo. E nessa condição, no conflito, busca-se ou percebe-se sempre que ele tem, como ele tem conexão, como ele tem o viés negativo, todo mundo já pensa que o conflito ele vai gerar rusga, ele vai gerar o embate. Mas é possível, dentro do processo de negociação, o ganha-ganha. Eu pego um exemplo meu, aqui da minha casa recente. Essa semana, acho que foi segunda-feira, hoje é quinta, foi segunda-feira, isso. Por causa da internet, eu aumentei a internet, porque agora meus filhos estão assistindo o Meet, eu também estou dando aula no Meet, e eu aumentei minha internet. Só que não veio a internet que eu contratei. Então ele veio 2 vezes num dia só. E veio com uma discussão, tal, um discurso, aí veio um novato, eu já bati de frente com ele,
Eu já estava negativado, tal, eu estava achando muito errado. No segundo momento entrou um outro indivíduo e meu filho entrou na discussão. E no terceiro momento, quando a gente se acalmou, não é se acalmou, mas quando eu vi que o objetivo era um só, eu percebi por parte da empresa que o objetivo dele era melhorar a minha situação. O que, que ele fez na terceira visita? Ele trouxe um roteador novo para mim. Tem 5 antenas, parece mais uma aranha. Meu filho até repetiu. Parece uma aranha. Ele pega 5G e, enfim. Aí eu falei, quanto é? Ele vai baixar a empresa, ele vai lhe dar incomodado. Você vai usar enquanto você tiver um conta com a gente. Veja, se eu tivesse batido de frente com ele, eu perderia essa oportunidade. Veja só, eles abriram mão, me deram um roteador de R$ 300, quase R$ 300. Eu não paguei nada. A internet, e aí meu filho percebeu uma coisa fantástica. Quem mexe com a internet sabe. E quando você contrata uma internet, você tem download e tem a metade de upload. Então eu contratei 100 e viria 50 de upload. O que está acontecendo aí em casa é muito interessante. Eu tenho 100 de downloads e 70 de upload. Ele mexeu lá, eu já disse isso. Ou seja, olha o processo. O ganha-ganha. Porque você tem que ter, nessa discussão, a percepção dos objetivos. E aí, na negociação de empresarial, você tem que estar muito claro do objetivo. Não é seu, pessoal, é da organização. Mas eu sou o dono da empresa. Mas não é você, é a organização. É o melhor para a organização. Pode ser até que você faça parte desta nova seara. Novo viés. Ô, professor. Oi. Agora a gente tem um exemplo de só perde. Eu não sei aí quem é casado aí, mas sabe que quando a mulher diz a briga entre o homem e a mulher, já sabe que você vai perder. Não adianta você brigar. Aí não tem ganha-ganha, não. Só perde. Meu Deus, eu tenho que ouvir isso, mas ainda bem que minha mulher não está perto, porque senão eu ia discordar, eu ia concordar e eu ia apanhar do mesmo jeito. Aí, agora vamos lá, vamos crescer esse negócio. Conflito entre organizações. No âmbito de uma empresa ou organização, a existência de conflitos direciona esforços em direção a lidar com eles. A tendência é que na organização constantemente se tem conflito. É necessário conflito. Bom, vamos lá. Eu assisti uma certa vez um vídeo no NetGeo, né, National Geographic, e eu fiquei com isso na cabeça. Nessa época, eu estava começando minha carreira de professor, dava aula técnica de negociação, e eu estava querendo um exemplo do estudo de caso. E eu lá assistindo o Sky na época, e passou uma história de uma ave que colocava vários ovos, e que foi uma descoberta do pesquisador, que normalmente só tinha essa ave, esse casal de aves, só tinha um filhote, só vingava um filhote. E aí começaram a perceber por quê. O que acontece é que a fêmea coloca de 3 a 5 ovos, mas só um consegue sair. Só um consegue sair. O objetivo deles era ter os 5. Então já tentaram abrir todos, mas os outros eles não têm força suficiente. Além do mais que eles iam cair, porque é bem alto, e os pais eles empurram, das aves eles empurram os filhotes para dar o primeiro voo. Então a natureza ela corrige isso. Acontece que na organização, dentro da organização, ela é conflitante por natureza, porque a empresa ela não pode ficar estagnada. Ela tem sempre que evoluir. E para evoluir, ela tem o descolamento, ela tem a retirada da zona de conforto. Nós da Facol, da Unifacol, para vocês saberem, nós temos um objetivo do Dr. Paulo. Os professores que têm especialização têm 2 anos para ser mestre. Os professores que têm mestrado têm até 3 anos, têm 5 anos para ser doutor. Veja só, o mestrado, a especialização dele deu 3 anos, e o doutorado ele deu 5. Por quê? O mestrado são 2 anos.
Tem um ano, ele pode não fazer. Mas em 2 anos, em 3 anos, esse especialista tem que ser mestre. Doutorado é em 4 anos. Ele dá 5. Por que isso? É para tirar os professores da zona de conforto. Se vocês perceberem, vocês não sabiam, os professores de direito foi um atrás do outro virando mestre. Foram uma remessa de 9 professores, todos viraram mestre na mesma semana, no mesmo mês. Entraram com essa meta, porque é aquela coisa. Terminei. Não, agora é o doutorado. Porque a instituição, a organização, ela quer ofertar o melhor, os melhores. Se os melhores não estiverem na casa, que ele está dando a oportunidade, vai buscar fora. Então, olha só o conflito. Eu estou na Facol, na Unifacol, e eu preciso ser doutor. Porque senão eles vão contratar. Eles não vão contratar nenhum mestre, não. Para botar no meu lugar, eles vão contratar um doutor. Eles me deram 5 anos de prazo. É isso que eu quero que vocês entendam, que nas organizações tem isso. Tudo leva a um lado positivo. Um conflito será positivo em uma organização se a partir dele houver um relativo aumento de produtividade ou mesmo se ele funcionar como um meio de alcançar objetivos e metas. O que eu acabei de dizer. Qual é a meta que nós temos? Essa. Tal. Você traçou a meta. A minha meta é ser doutor. A faculdade me pressionou para isso. Então é um estímulo que eu tenho. Há conflitos? Sim. Conflito de interesse? Não. Há conflito. O conflito é, eu não posso relaxar. Que droga, eu não posso parar. É isso aí que eu quero dizer a vocês. O conflito pode ter um papel de sensor, de sensibilidade, que está errado em uma organização, motivando as pessoas e grupos envolvidos a resolver os problemas apresentados e descobertos através deste conflito. Ou seja, olha começando a ver o papel do conflito como um ponto positivo. Ou seja, a gente vê um erro, e aí você vê o SWOT, um ponto negativo. Se o ponto negativo for uma pessoa, se a pessoa é o ponto negativo, o ponto fraco, você vai gerar um conflito. É só demitir. E se essa pessoa do ponto fraco é a tua mãe, que é o caso do exemplo que eu dei na aula passada. Se for a mãe do cara, a mãe do dono da empresa, olha só o conflito de geração, de hierarquia. É mãe, né? Um conflito pode ser negativo se fizer com que haja perda de motivação para o trabalho e se torna uma situação de desperdício de esforço. O dar murro em ponta de faca é a melhor palavra que gera aí. Não adianta, às vezes, você se esforçar para chegar a esse ponto. O conflito pode criar um ambiente improdutivo e desmotivado, causando tensão e influenciando diretamente no comportamento da inter-relação pessoal. Neste caso, eu quero corroborar com vocês, compartilhar com vocês, uma situação em que existe algumas situações de conflito em que deixa rusga, o que deixa mácula, que deixa ferida. Isso pode causar conflitos constantes e corriqueiros. O que se deve fazer numa situação dessa é difícil, mas é colocar realmente a relação, o seu indivíduo pessoal lá de fora da organização. O que é que eu quero trazer para vocês de novidade? Perceberam que é mais curto dessa vez. Eu quero trazer para vocês uma forma de a gente entrar numa discussão. Então, por exemplo, vamos debater hoje. O conflito é sempre negativo ou algo negativo? Essa é a primeira condição. Então, eu queria que vocês trouxessem para ser discutido, e aí é uma das questões da atividade, que eu não vou liberar para hoje, eu vou deixar ela feita até amanhã de meia-noite. Amanhã de meia-noite é muito também. Eu vou dar um prazo. Aí até 10 horas. Vocês vão dizer para mim se o conflito é sempre negativo. Me diga por quê. Sim, o porquê. E se não, por quê? Porque assim, quando a gente está discutindo conflito, a gente está discutindo, às vezes, condições que você convive.
que você vivencia. Então você pode trazer uma bagagem e simplesmente dizer, não, conflito sempre é negativo, pelo menos no meu ramo. E aí trouxe um casezinho para vocês, um exemplozinho para vocês perceberem como é que funciona. E aí eu trouxe para vocês umas questões. É essa questão que eu coloquei no grupo, né, que é a questão, né? O conflito é sempre negativo. E qual é a minha oportunidade? São 8 horas e eu deixei 3 perguntas lá. Enquanto vocês estão fazendo a discussão, enquanto vocês estão respondendo, eu estou elaborando essa atividade que vocês vão me entregar depois. Mas eu quero que vocês respondam. Eu acho que já liberou a chamada. Deixa eu ver. Não, daqui a 10 minutos. Daqui a 10 minutos está liberado, enquanto eu explico a vocês. Qual é a atividade? Se é que pode chamar de atividade. O pessoal caiu. Ó. Se é que eu posso chamar de atividade, o que a gente vai fazer? Olha, tem 3 perguntinhas que eu quero que vocês discutam, traga. São 2, essa pergunta que é sobre conflito negativo, e tem 2 observações dos autores que a gente viu no texto. Então eu quero que vocês discutam até as 10 horas, até as 9h30, até as 9 horas. Vão lá, se quiserem sair, quiserem fazer. Então vocês têm até 9 horas para fazer essa questão, e aí eu volto e faço o encerramento. 9 horas. Aldemir, entendesse? Faz. Se quiser discutir, volta. Se não quiser, responde a chamada e vai para a tua live. Professor, vale de quantos pontos? É esse exercício de fixação, é? Isso. Cadê? Deixa eu ver se eu botei fixação. Deixa eu ver se eu botei fixação. Não, tá escrito presença de técnica de negociação. Eu vi Tá aqui em que agora. sala, Sheison? Tu tá em que sala, macho? Deixa eu olhar aqui, eu devo qual é a sala que eu tô. O professor Chech morando 20 anos na casa dele, se perdeu, imagina o negócio aí da sala. Complicado. Deixa eu encerrar aqui a gravação.